Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por me acompanhar. A sua presença aí do outro lado todo dia me alegra muito saber que você está aí do outro lado, né? E eu tô aqui dentro dessa caixinha, seja no seu celular, outros na TV, onde quer que você esteja me acompanhando. Obrigado. Você tirar um tempinho para acessar o canal Minuto Missionário me enche de alegria. Eu preparo isso aqui com muito cuidado para falar com você mesmo. A gente tira tempo, estuda, pesquisa para compartilhar com você, e você que tira um tempinho e vem aqui no canal, e isso me alegra tanto. Nosso objetivo aqui é estudarmos a Bíblia juntos. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando então o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no versículo 8 já há alguns dias, onde fala do revestimento de poder. Verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Receber esse poder que o Espírito Santo operaria na vida dos discípulos. E o objetivo deste poder era algo que os discípulos precisavam entender. E o Senhor traz de forma muito clara aqui sobre esse poder, a fonte do poder e para que seria esse poder. Poder que viria do alto, o poder do Espírito e que seria usado para ser testemunha. Seria usado para testemunhar de Cristo em todas as nações, levando este Evangelho. Os discípulos, eles precisavam desse revestimento de poder para tomar algumas atitudes. Primeira delas, para sair do campo da especulação terrena. Os discípulos estavam perdendo o foco. Eles estavam preocupados com o que não deveriam preocupar. Eles queriam investigar o que não lhes competia investigar. Você vê pela pergunta anterior que eles fizeram nos versículos anteriores aqui. Enquanto eles deveriam ser capacitados para fazer o que foi dado a eles fazer por obrigação. Eles não precisavam viver preocupados em tempos, eras. Eles precisavam pregar o Evangelho. Não dá para você fazer a obra do Senhor ou viver com o mapa profético nas mãos, especulando o futuro. Nós somos desafiados a testemunhar aqui, nós somos testemunhar ali, alhures, em todos os lugares, no poder do Espírito Santo. Nós somos chamados para isso. Nós não podemos viver preocupados com aquilo que é de menor valor. Eu vejo tantas pessoas preocupadas com coisas que não são importantes, né? Tanta gente preocupada com profecia, com eras, com tempos, com datas, com isso, com aquilo. E tão preocupados com escatologia. E são coisas importantes, boas de saber, mas isso não é o mais importante, não. É tanto crente perdendo tempo de levar o Evangelho ao perdido, de falar de Cristo, de testemunhar de Cristo, e perdendo tempo, força, com coisas que não são mais importantes. E eu vejo ainda hoje o Senhor Jesus, Ele chamando os seus discípulos, sua igreja hoje. Olha, para preocupar com o Evangelho, a preocupar com a alma perdida, vai falar de Cristo, ide por todo o mundo. O poder do Espírito Santo é para isso, é ir, é não viver uma vida especulando, preocupado com coisas que não são mais importantes se preocupar. Eles precisavam do Espírito Santo para perdoar. Meus amados, existiam ali os discípulos de uma forma mais específica, dado o contexto histórico que eles estavam inseridos, eles precisavam do Espírito Santo para ajudá-los a entender o que é realmente o plano de Deus para a humanidade. Existiam muitas barreiras raciais, culturais, religiosas que separavam os samaritanos, e essas barreiras deveriam ser quebradas com outros povos. Eu disse exemplo dos samaritanos aqui. O mapa traçado por Jesus de evangelização incluía passar pela Samaria também. Eles tinham que passar pelos samaritanos. Deveriam evangelizar os samaritanos. O mapa de Jesus incluía ali. E aonde o Evangelho chega,
os muros de inimizades, eles são derrubados. E o poder do Espírito Santo capacita a igreja a amar até mesmo os inimigos, a falar de Cristo na expectativa da salvação, até daquelas pessoas que nós não gostamos ou achamos que não são dignas do Evangelho. Todos. O Evangelho é para todos. Se olharmos para alguém achando que aquela pessoa não merecia, não é digna, quiçá de nós, que somos pecadores também, não temos nada de bom, fomos alcançados pela graça e pela misericórdia. E o plano de Deus inclui a todos. Não tem ninguém que deve ficar de fora deste plano de salvação deixado por Deus e conquistado por Jesus lá na cruz do Calvário. Pregar o Evangelho até os confins da terra. Quando os discípulos ouvem isso, eles precisavam que os seus horizontes fossem ampliados. Eles precisavam ver que o plano de Deus não tinha limites geográficos. Os limites haviam sido dilatados, ampliados. O projeto de Deus é que o Evangelho seja levado por todo mundo. Que a igreja, através do poder do Espírito Santo, leve essa mensagem para todos. Os gentios, naquela época, considerados pelos judeus apenas como combustível para o fogo do inferno. Eram gente de segunda categoria. E agora Jesus vem trazendo a mensagem que o Evangelho também é para eles. O Evangelho também é para eles. Os gentios foram incluídos na missão dos judeus agora, aqui, a partir daqui. Vão ter que levar o Evangelho para todos. E aí eu termino lembrando que esta função do poder de Deus, do Espírito Santo habitando em nós, é para levar os discípulos até mesmo a dar a sua própria vida como mártir. A palavra testemunha significa mártir. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. E essa, além da ressurreição, da sua exaltação, Jesus estava dizendo, agora vocês vão levar isso até o fim. Todas as nações, sendo testemunhas. Eu volto a dizer, nesse contexto, a palavra testemunha traz um sentido de mártir, de dar a própria vida se necessário. E para isso precisava do poder de Deus. Para isso precisava desse poder do Espírito. Que o Senhor nos capacite, meus amados irmãos, a sermos testemunhas, a estarmos revestidos do poder de Deus para testemunhar, para anunciar, para proclamar. O objetivo do poder de Deus é esse. A gente fica triste quando a gente observa hoje muitas pessoas usando o poder de Deus, o poder, não é? Eu vou usar essa expressão entre aspas porque não é nada de Deus, mas muitas pessoas dizem, né? Fulano está fazendo isso, isso é o poder do Espírito Santo. Você já deve ter visto esses espetáculos medonhos que acontecem muitas vezes em muitos lugares chamados igrejas. Pessoas rodopiando, pulando, fazendo cenas horríveis, grotescas. E ainda dizem, isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é o poder do Espírito Santo movendo e levando essas pessoas a praticar tais atos. Eu não entendo isso na Bíblia, eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo o Senhor Jesus subindo aos céus, deixando essa ordem para os discípulos, para que eles pudessem ficar fazendo esses espetáculos dentro dessas chamadas igrejas, coisas que escandalizam, coisas que envergonham. O poder, o dínamo de Deus deixado com a sua igreja é para capacitá-los a testemunhar, a falar do Evangelho, a pregar a toda criatura e a estar dispostos a dar a própria vida em prol do Evangelho. Isso é o poder do Espírito Santo. E não para fazer essas coisas que a gente vê por aí, que querem levar o nome de Espírito Santo, que querem levar o nome de poder de Deus, que não tem nada disso, e ainda olham para igrejas sérias que pregam a palavra, onde estão estudando a palavra, levando o Evangelho, e ainda tem a capacidade de dizer, como eu mesmo já ouvi, ali não tem o Espírito Santo, não é? Aquela igreja é fria, uma igreja morta, não tem o Espírito. É triste ouvir isso, mas não surpreende,
porque o Espírito Santo traz discernimento, e quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem esse discernimento para entender, não é? Que Deus possa nos ajudar a compreender de fato o plano de Deus para a sua igreja, o propósito do Espírito Santo na vida do cristão, e tudo para glorificar a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe seu comentário, interaja conosco. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.